Hey mate, aqui é o Rodolfo e hoje a gente vai falar desse post aqui do Instagram. Muitas pessoas estão comentando, estão visualizando a nossa página, então não deixa de se inscrever, de seguir a gente no Instagram. Já se inscreve nesse canal do YouTube também. Deixa seu like que é para o YouTube distribuir esse tipo de conteúdo, ajuda mais pessoas, beleza? E hoje nós vamos falar basicamente de frequência desse post do Instagram e vamos trabalhar também um quiz do Telegram que a gente publicou essa semana lá. Se você não participa do nosso grupo do Telegram, também entra lá que a gente está publicando quiz quase todo dia lá ou todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Para falar sobre a frequência em inglês, a gente não pode esquecer que o nome dessa regra gramatical é advérbio de frequência, tá? Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar aqui hoje. Se você olhar aqui, tá tudo bagunçado, né? A gente vai entender tudo sobre essas regrinhas, como que a gente utiliza o advérbio, tá? E como nós estamos falando de frequência, você pode fazer alguma coisa nunca ou fazer alguma coisa muito, toda hora, ou mais ou menos, tá? Vamos destrinchar isso no tempo verbal presente, tá bom? Por exemplo, basicamente sobre a sua rotina, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar os advérbios de frequência aqui e depois vocês vão me ajudar com alguns exemplos, tá? Então quando você faz alguma coisa 100%, sempre seria a melhor tradução para isso, a gente escreve always. Always, ok? E a pronúncia always, alright? Muito bem. E quando eu faço alguma coisa 100%, eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, eu sempre como pizza. Se eu quiser falar isso em inglês, eu vou dizer I always eat pizza. I always eat pizza. Olha que interessante. Se a gente utilizar essa estrutura, nós podemos acrescentar o pronome. Aqui eu estou utilizando eu, né? E depois a gente já vem com o advérbio de frequência, ó. I always eat pizza. Então, se você reparar, nesse caso aqui, ó, ele está entre o pronome e o verbo. Isso é muito importante, tá? Você nunca pode falar I eat pizza always ou always I eat pizza. Não é desse jeito a estrutura, tá bom? Já grava aí, anota se você tiver seu caderninho aí, beleza? Beleza, depois de 100%, vamos baixar um pouquinho para 80%, 90% ali mais ou menos. Qual seria a palavra? Essa daqui, muitas pessoas confundem, tá? Ó, é até difícil de ler, né? Se a gente for ler ela aqui, difícil de pronunciar. Ó, pronuncia comigo, usually, ok? Seria geralmente, frequentemente. A gente não costuma traduzir muito advérbio de frequência porque algumas pessoas falam, o de baixo aqui que é geralmente, o de cima que é frequentemente. É melhor você entender que ele está entre 80% de vezes que você faz na semana ali, tá bom? Se você quiser dizer, por exemplo, eu frequentemente ou eu geralmente como pizza, mesma estrutura, ó. Por isso que eu não coloquei vários exemplos aqui. I usually eat pizza. Eu geralmente como pizza, ok? Lembrando que você pode usar qualquer verbo que você quiser nesse momento, qualquer ação, né? Vamos pro próximo então, ó, quase chegando na metade ali, né? Often. Ó, muitas pessoas eu já vi pronunciando como often, pronuncia esse T, algumas pessoas pronunciam, tá? Inclusive gringo, nativo eu já vi pronunciando, outros não, outros cortam na pronúncia, often. Eu corto, eu utilizo sem o T, often, beleza? Estrutura igual, ó. I often eat pizza. E o que significa? É o que eu falei, ele pode ser entre geralmente e frequentemente, tá? Ele tá mais ou menos nessa ordem ali, tá bom? Entenda que ele mais ou menos nessa parte aqui de frequência, tá? Não é sempre, mas também não é nunca, tá? Agora vamos utilizar um que a gente vê, nós vemos muito por aí, né? Principalmente séries, filmes, as pessoas falam muito, que é sometimes, ok? Coloquei até um exemplo que é meio um trava-língua aqui, ó. My sister, minha irmã, às vezes, vamos tentar entender como às vezes, que é quase 50% ali. My sister sometimes goes to the doctor. Deixa eu colocar de vermelho aqui para combinar. Sometimes. Ok? Então, minha irmã às vezes vai ao médico, tá? O sometimes, ele é o único que permite que você coloque ele antes. Então, se eu quiser dizer assim, ó, sometimes my sister goes to the doctor, pode ser também. Assim como pode ser my sister sometimes go. Então ele pode vir antes do sujeito ou depois, tá bom? Não façam isso com os outros, tá? Só com sometimes. Você vai me perguntar por quê? I don't know. Muitas pessoas falam porque Deus quis, né? É o que meu professor me falava. Alright?
Ó, essa regrinha aqui, ó, dessa conjugação verbal para terceira pessoa de singular, tem no vídeo da semana passada, se eu não me engano, tá? Por que aqui é goes e por que não é go? Dá uma olhada lá, foi o Lucas que explicou, se eu não me engano, mas dá uma olhada, acho que é isso mesmo. Vamos lá, próximo, tem duas letras aqui, tá? Tem duas palavras. E eu já vou explicar sobre a tradução dela. Mas eu gosto muito dessa, porque a pronúncia dela é bem interessante, tá? Ó, hardly ever, tá? Vamos tentar entender ela como dificilmente, tá? Então vamos supor que eu dificilmente, de verdade, tá? Eu dificilmente vou vou ao médico. I hardly ever go to the doctor. I hardly ever go to the doctor, ok? Mesma regra, não se esqueça, não coloca antes, tá? Certo? Próximo, começa com R, nós já vamos entender como rarely. Ó, essa é um pouquinho difícil de se pronunciar. Rarely, alright? Costumo dizer, igual o paulista fala porta, tem que fazer esse som no R, tal, rarely, beleza? E eu coloquei um exemplo aqui, Jack, tananã. Ó, faltou um S aqui, hein? Corrigindo na hora aqui, ó. Só que é um S, tá, gente? Jack, raramente, dorme cedo. Nossa, deixa eu corrigir isso aqui, tá horrível, né? Peraí. Pronto, sleeps. Jack rarely sleeps early. Muito bem. Lucas, o que significa? Traduz aí pra mim. Raramente. Muito bem, obrigado. Muito bem. Então, Jack raramente dorme cedo. Mesma regra, ó, do goes aqui com sleeps. Assiste outro vídeo lá, beleza? Senão a gente vai entrar em outro assunto. E por último, esse daqui é muito comum e muitas pessoas conhecem, né? Never, nunca. Mais fácil de pronunciar, mais fácil de lembrar também. Muitas pessoas, tá meio longe aqui, mas acho que dá pra entender, né? Muitas pessoas até conhecem só 3. Never, sometimes e always. Esses são os mais comuns, tá? Nunca, às vezes e sempre. Aí você vai falar, Rodolfo, serve se eu conhecer só os 3? Até que certo ponto, né? Depende. Se você estiver assistindo um filme e ele falar usually, você não vai saber. Então é interessante você conhecer todos, utilizar todos e quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente vai lembrar deles, tá? Então, em vez de começar a usar, de continuar usando never, sometimes e always, procura usar o usually, procura usar o rarely ali, tá bom? Não, o significado deles são diferentes, não se esqueça disso, tá? Se você nunca faz alguma coisa, você não pode falar rarely. A gente vai ver melhor agora no exemplo aqui do lado, beleza? Então vamos lá, aqui no Telegram foi esse quiz que a gente colocou lá no nosso grupo. Se você quiser responder, desce aí na descrição, entra no nosso grupo e já responde. Com certeza tem outros parecidos com esse, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, I go to the gym 3 times a week. Me ajuda aí então, eu vou à academia 3 vezes por semana. I exercise. Qual que é a frequência que você se exercita? Ó, interessante. Quando nós falamos de frequência, nós podemos falar a quantidade de vezes ou a frequência, né? Muito bem, então eu tenho aqui, ó, rarely, often, never, always. Se eu vou 3 vezes por semana, é rarely, é raramente? Se eu vou 3 vezes por semana, é nunca? É frequentemente ou é sempre? Então vamos pensar bem. Raramente não é, porque você vai 3 vezes por semana, então não pode ser, ó, é muito embaixo para ser raramente. Nunca menos ainda, porque você vai. Often, beleza, essa é a resposta correta. E por que não pode ser always? Porque always é se fosse todos os dias da semana. Todos os dias, sei lá, 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, até ali, tá bom? Agora 3 vezes por semana, frequentemente, ok? Often. I go to the gym 3 times a week. I often exercise, alright? Frase completa, bem estruturada, ótimo. Na de baixo aqui, ó, eu vou deixar essa daqui para você responder nos comentários aqui do YouTube, tá? Responde aí pra gente, eu quero saber se você sabe qual é a resposta. My dad doesn't like cell phones. Então, meu pai não gosta de celulares. He, uses it. Ele, alguma coisa, usa isso. Então, olha só, meu pai não gosta de celular. Ele o quê? Always, usually, often or rarely. Qual vocês acham? Olha só, dá uma olhada aqui no gráfico de novo.
responda no comentário do YouTube, beleza? Então, gente, novamente, não deixe de participar dos nossos canais, nos seguir nas nossas páginas também. Se você não participa das nossas aulas gratuitas, todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, aqui no YouTube, esteja conosco também, tá tudo aí na descrição, beleza? Bye bye, see you, thank you, bye bye.